Na semana passada, eu comecei a mensagem citando um teólogo africano muito conhecido do século IV. Eu comecei falando a respeito de Agostinho de Hipona. Agostinho, ele é conhecido na história por duas grandes obras. Ele escreveu muitas defesas, ele é um autor prolífico na teologia, mas duas obras se destacam na vida de Agostinho. A primeira é uma autobiografia chamada Confissões, as Confissões de Santo Agostinho, como é conhecido. Uma obra fascinante, onde até o capítulo 10 ele descreve a respeito da natureza pecaminosa, da sua vida antes de conhecer a Cristo, das suas grandes lutas, da sua vida de promiscuidade. E a partir do capítulo 10, ele começa então a descrever a grande transformação, a grande beleza da graça de Deus em sua vida. Uma outra obra de Agostinho conhecida lida com as duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens, trazendo ali uma alegoria à cidade de Roma, como ele estava então contextualizado. Nós vimos que Agostinho nos alerta sobre o amor que nós temos e empregamos às cidades. Não há como amar a duas cidades. Usando a linguagem bíblica, não há como se devotar ou amar a dois senhores. Não há como ser cidadão de mundos tão diferentes. Uma cidade promete alegria através dos prazeres transitórios, através dos prazeres temporais. Em uma destas cidades, tudo se restringe ao que nós vemos, ao natural, ao físico, ao material. Esta é a grande Babilônia. A outra cidade é uma cidade eterna, uma cidade bela, valorosa, gloriosa, a cidade de Deus. Vimos que o livro de Apocalipse trata exatamente destas duas realidades. A grande Babilônia, que é descrita como a cidade do consumo, a cidade do materialismo. Nos nossos dias seria a cidade dos shoppings, a cidade de uma religiosidade mais falsa, a cidade da promiscuidade, a cidade da prostituição, do sexo ilícito. E nós notamos que Apocalipse descreve que muitos amam a grande Babilônia. Muitos são completamente apaixonados por tudo aquilo que ela pode oferecer. Não abrem mão da grande Babilônia por nada. Acham que tudo que pode ser obtido de bom na vida se restringe a esta realidade física proporcionada então pela grande Babilônia. Diante disso, fazem uma decisão: escolhem a grande Babilônia em detrimento de Deus, escolhem a grande Babilônia e menosprezam a cidade de Deus. Ou, usando a linguagem de Agostinho de Hipona, amam a grande Babilônia e assim não dedicam seu amor completo a Deus. Muitos acham que essa história de novo céu, nova terra é apenas uma espécie de conto de fadas, uma fantasia, uma ficção, uma utopia criada. Fato é que todos nós fazemos escolhas e fazemos escolhas diariamente. A cidade de Deus ou a cidade dos homens é uma escolha que cada um de nós um dia terá que fazer e que tem que fazer. O que é importante de lembrar diante da decisão entre este mundo e o mundo vindouro, entre o que este mundo pode oferecer e o que Deus pode oferecer, é que em toda decisão, toda escolha, ela vem acompanhada de consequências. E eu não me refiro apenas a consequências temporais, consequências imediatas, mas nossas decisões hoje têm consequências eternas.
O que muitos fazem questão é de esquecer que os nossos amores definirão o nosso destino eterno. Novo céu ou nova terra? E nova terra, ou lago de fogo ou enxofre. Qual será o teu destino eterno? Nós vamos abrir em Apocalipse capítulo 21, e notar as consequências de nossas decisões temporais. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 5. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 21, a partir do versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que eles cabem será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra em nossas vidas, que essa noite possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor cresça enquanto pastor de menino. Em nome de Jesus, amém. Nós temos logo aí no versículo 5: Eis que faço nova todas as coisas. Nós temos aqui uma continuidade daquilo que nós estudamos na semana passada: novo céu e nova terra, nova Jerusalém. E agora todas as coisas são descritas também como novas. Nós estamos na consumação, o último estágio no plano de Deus. É o fim da trama da salvação, que começou lá em Gênesis, na criação. Depois nós temos as consequências da queda, nós temos a redenção, e nós estamos agora estudando a última etapa, a consumação. O que eu desejo destacar logo de início é que este processo de transformação, onde as coisas começam a ser transformadas e vistas como novas, nova terra, novo céu, nova Jerusalém, este processo de transformação já começou no presente. Deixe-me explicar bem o que eu estou te dizendo. Em certa medida, nós já experimentamos daquilo que será a plenitude apenas no fim, apenas no escatom. Eu quero que você note, por exemplo, a linguagem que o apóstolo Paulo usa para falar a respeito da transformação que aconteceu na vida de cada um que já se arrependeu. Olha que linguagem. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Talvez você conheça até esse texto já de cor, memorizado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, nós vemos: eis que faço nova todas as coisas. Nota como a linguagem se assemelha.
Nós, crentes, nós já participamos do início de todo o projeto de restauração de Deus. Cada alma que é transformada e convertida por Deus já está no processo de consumação. Nós não estamos ainda no novo céu e na nova terra, nós não temos ainda o corpo glorificado, mas nós já somos classificados como novas criaturas. E esta terminologia é importante. Isto aponta que nós não somos mais da antiga realidade, porque agora nós somos novos. Ser nova criatura é experimentar um pouquinho daquilo que nós experimentaremos em plenitude nos céus, mas nós já experimentamos. É por isso que a partir do momento que a transformação começa em minha vida, a partir do momento que eu entendo que eu sou nova criatura, eu não posso mais estar tão apegado às antigas realidades, às velhas realidades. Nós não podemos mais amar tanto este mundo, nós não podemos mais viver tanto para esta realidade, porque nós já fazemos parte de uma nova realidade, nós somos novas criaturas. Você e eu, nós já participamos de uma antecipação da nova criação. Nós somos os primeiros frutos desta grande restauração que Deus vai fazer. A linguagem no livro de Tiago deixa esta evidência ainda mais clara. Abre em Tiago, capítulo 1. Veja que descrição Tiago faz da nova criatura. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 16. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós somos as primícias, os primeiros frutos desta nova criação. Todas as vezes que você pensar em ser uma nova criatura, você já tem que se imaginar fazendo parte de uma realidade que já começou a ser transformada, que já começou a ser regenerada. Novos céus e nova terra é a consumação de uma obra que já começou através de nós. Em outras palavras, este mundo já conhece em parte uma parcela de uma grande obra que Deus vai apenas consumar. Você, nova criatura, já faz parte desta beleza que Deus então vai nos mostrar no futuro. É por isso, sendo nova criatura, sendo as primícias dessa nova criação, não faz nenhum sentido vivermos mais debaixo, escravizados pela prática do pecado. Não faz sentido não priorizar a Deus, não faz sentido não amar a Deus, não faz sentido não ter o reino de Deus pulsando no coração, porque nós somos nova criatura. E porque nós somos uma criatura transformada, nós não podemos mais viver as velhas práticas, carregar no peito os mesmos sentimentos que eu tinha enquanto descrente, e na mente os mesmos pensamentos imorais, terrenos e carnais. Eu não posso continuar com o coração carregado de mágoa, rancor, ira. Eu não posso continuar com uma mente completamente inundada de promiscuidade, licenciosidade. Por quê? Porque eu sou nova criatura. A obra começou em nós. Nós somos as primícias de tudo que se vai fazer novo. Por isso, precisa ser evidente na vida de cada crente esta novidade de restauração.
precisa ser evidente em nossas vidas que a obra de fato começou. Eu não sei como você se vê, eu não sei como você se olha no espelho. Eu sei que a Bíblia afirma que você é uma nova criatura e faz parte desta nova realidade criada. Esta é uma das implicações do conceito que nós encontramos, por exemplo, na teologia de João, no capítulo 3, quando nós falamos de novo nascimento. Tiago acabou de afirmar que nós fomos gerados pelo querer de Deus para sermos as primícias da nova criação. O conceito de novo nascimento é justamente o conceito da nova criação de Deus que começa a ser instaurada no mundo. Em João capítulo 3, abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João capítulo 3, e você já deve ter notado que Apocalipse é muito próximo do Evangelho de João, justamente por causa do mesmo autor, a mesma linguagem utilizada. João capítulo 3, versículo 3, nós temos a seguinte descrição num diálogo de Jesus com Nicodemos. A isto respondeu Jesus, falando a respeito do novo nascimento: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, olha o conceito de novidade de vida, um novo nascimento. Nicodemos, nesse diálogo, não entende exatamente o que Jesus quer dizer, porque a mente de Nicodemos ainda está neste mundo, e ele começa a se questionar: como posso nascer de novo sendo velho? Jesus então faz uma advertência que tem implicações justamente para esta vida nova da escatologia. Olha o versículo 12 do capítulo 3 de João: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? A nova vida é celestial, ela chega até nós por conta da vontade de Deus, não é natural, não é comum, então é uma novidade de vida. Então o novo nascimento é uma inauguração de tudo aquilo que Deus vai consumar, é uma inauguração do novo céu e da nova terra. Em parte nós já usufruímos daquilo que teremos no novo céu e na nova terra. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 6, nós temos uma descrição a respeito da pessoa de Deus. Então esse texto de Apocalipse 21 é um texto muito rico, e após termos então esta descrição de tudo se fazer novo, e esta novidade de vida já se iniciar neste presente, neste plano, nós temos algumas descrições a respeito da própria pessoa de Deus. Apocalipse, então, capítulo 21, versículo 6, vai nos trazer uma verdade que nós já ouvimos algumas vezes no decorrer desta exposição de Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que esta expressão significa? Já tenho explicado aqui para os amados irmãos algumas vezes. Nós temos aqui o uso da primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Temos basicamente a descrição de que Deus é do início ao fim, de que Deus está sobre tudo, de que Deus é eterno, que não há um único evento na história a parte da presença, da soberania e do governo de Deus. E nós temos no livro de Apocalipse um arranjo estrutural muito curioso, bem interessante. Você vai notar, por exemplo, que Apocalipse vai usar esta expressão Alfa e Ômega no primeiro capítulo do livro, e você vai notar que no livro de Apocalipse, no último capítulo, aparece novamente a expressão eu sou o Alfa e o Ômega. Olha Apocalipse 1:8.
Veja o uso da expressão no primeiro capítulo do livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando você vai para o último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, nota aí o versículo 13. Apocalipse 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu quero mostrar para os amados irmãos que nós temos aqui uma estrutura muito bonita, feita pelo autor do livro de Apocalipse, que aponta justamente para a presença constante de Deus em cada evento narrado e citado pelo livro de Apocalipse. Em outras palavras, cada juízo, cada ato descrito no livro de Apocalipse está debaixo do governo e da presença de Deus. Nós temos aqui uma figura de estrutura que eu já tenho ensinado para a igreja, uma figura chamada de inclusio. No Natal do ano passado, eu falei aqui desta figura ligada a Jesus no Evangelho de Mateus. Eu disse para os amados irmãos que logo no início do Evangelho de Mateus, nós temos a expressão Deus conosco. E onde aparece novamente essa expressão? No final do livro de Mateus, justamente na grande comissão: estarei convosco até o fim dos séculos, o fim dos tempos. Então, essa estrutura inicial e final, esse efeito sanduíche que essas frases e expressões causam, nos mostra que tudo que está no meio do livro tem vínculo com essas verdades. É exatamente o que acontece aqui com o livro de Apocalipse, que tem o desejo de enfatizar, mostrar que Deus não apenas controla o início e o fim, mas Deus controla toda a história. Tudo que foi narrado entre esses dois momentos, entre essas duas asseverações, está debaixo do governo, do poder, da presença de Deus. Em outras palavras, cada selo, cada trombeta, cada taça, cada descrição terrível de juízo que nós já vimos, cada calamidade, destruição, morte, estão debaixo do governo de Deus. Nada escapa a um Deus que está do início ao fim. Esta é uma estrutura do livro de Apocalipse que une forma e conteúdo. É muito interessante esta ideia. Deus é um Deus do início ao fim, do alfa ao ômega, e a estrutura aparece no início do primeiro capítulo e também no último capítulo. Destacando um detalhe que tem no versículo 7, Apocalipse 21, 7, nós temos então uma declaração, e esta declaração agora fala de um grupo de pessoas. O vencedor herdará estas coisas. Ele está falando de toda uma descrição do novo céu, da nova terra, da cidade de Jerusalém, ou a nova cidade de Jerusalém, e ele está falando de um grupo que ele caracteriza, denomina como o grupo dos vencedores, e este grupo herdará todas as coisas. É interessante notar que este mesmo termo, vencedor, ele já foi citado pelo menos 7 vezes no livro de Apocalipse. Então ele é um termo marcante na obra. O detalhe é que todas as vezes que aparece este termo, vencedor, no livro de Apocalipse, nós estamos diante de uma promessa, e uma promessa que vai se cumprir no escatom, na consumação, no fim. Então nota comigo, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Nota como essas promessas estão todas vinculadas àquilo que ainda vai acontecer. Apocalipse 2, 7, falando da igreja de Éfeso:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui é um apontamento, uma descrição clara do novo céu e da nova terra, como nós veremos sobre a árvore da vida ainda. Para a igreja de Esmirna, olha o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça, capítulo 2, versículo 11. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Veja comigo o versículo 17 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Versículo 26 do capítulo 2. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Capítulo 3, veja o versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Igreja de Filadélfia, versículo 12 do capítulo 3. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E aqui está ainda mais clara a ligação com Apocalipse capítulo 21. E por último, a igreja de Laodiceia, versículo 21 do capítulo 3. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O que nós temos em Apocalipse capítulo 21 é o cumprimento de todas estas promessas ao vencedor. Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 21, é dito: o vencedor herdará estas coisas. Então foi prometido ao vencedor que ele usufruiria do novo céu, da nova terra, usufruiria da comunhão perpétua celestial com Deus. E agora, quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 21, as promessas ao vencedor que estavam aqui aguardando no capítulo 2 e 3 se cumprem, se concretizam ao vencedor. Quem são estes vencedores? Quem são estes que herdarão todas estas bênçãos descritas aí em Apocalipse? Apocalipse nos informa quem são estes vencedores. Nós temos uma descrição bem direta e clara para entendermos a respeito dos vencedores. Nós temos no Apocalipse capítulo 2 e 3 a igreja sendo descrita, mas em Apocalipse 12 nós temos uma descrição bem direta. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Quem são estes vencedores? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A vitória em Apocalipse, os vitoriosos descritos em Apocalipse, são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, são aqueles que se arrependeram dos seus pecados, se dobraram diante do senhorio e da majestade de Jesus. Para ser vencedor, segundo o livro de Apocalipse, alguém precisa primeiramente reconhecer que é um pecador. Este é o primeiro passo para que eu possa me tornar um vencedor. Não há outro jeito. Não há espaço para ser vencedor por mérito em Apocalipse. Não há espaço para ser vencedor
por minhas próprias obras em Apocalipse. Note que o texto de Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21, olha aí comigo no versículo 6, eu a quem tem sede darei de graça, darei de graça. Nós não nos tornamos vencedores por mérito, nós recebemos da água da vida, como iremos notar, de graça, pela graça de Deus, porque nós não temos nada a oferecer a Deus, nós não somos inteligentes a ponto de Deus trocar conosco a sua salvação. Nos tornamos vencedores como resultado da obra exclusiva da cruz. É pelo sangue de Jesus que nos tornamos vencedores. É obra exclusiva da graça de Deus. Em Apocalipse 12, 11, o texto que nós vimos com uma descrição daqueles que são vitoriosos, é dito que eles são vitoriosos por causa do sangue de Jesus Cristo e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Os vencedores são aqueles que reconheceram seus pecados, aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e evidenciam essa decisão em seus atos, palavras, por causa da palavra do testemunho que deram. Notaram? Foram salvos por meio do Senhor Jesus Cristo, e o resultado é uma vida destemida diante de Deus. São testemunhas, e nós já aprendemos que esta palavra testemunha é a mesma palavra para Marte, aquele que se coloca à disposição de morrer por uma causa. Por causa da palavra do testemunho, eles estão então evidenciando que foram de fato transformados, que de fato experimentam uma nova vida. Quem ama Cristo, meus amados irmãos, entende que esta vida será evidenciada em amor. Quem ama Cristo ama mais o reino de Deus, ama mais a pessoa do Senhor, tem mais expectativas em Deus do que na própria vida. Os vencedores, como está escrito, não amaram a própria vida, porque não dá para amar este mundo e a própria vida e amar a Deus, não dá. Ou nós somos amigos de Deus ou inimigos de Deus. Quem ama Cristo mais do que a própria vida está disposta a se sacrificar por Cristo. Estes são os verdadeiros amantes do Senhor, os verdadeiros vitoriosos. Estão dispostos a se sacrificar, custe o que custar, pague o preço que precisar para se posicionar ao lado de Cristo. Estes são os vitoriosos. É uma posição completamente contrária à dos medrosos, à dos covardes que vou mencionar. É uma posição de disposição para pagar um preço por amor ao Senhor. Hoje, no meio evangélico, se fala muito de vitória, se fala muito de vitoriosos, mas quando se fala de vitória, normalmente a ideia é aplicada à vitória financeira. Está com um problema? Você veio para a igreja essa noite? Deus pode abençoar a sua vida financeira. Você pode sair dessa noite vitorioso. O fato é que Deus pode abençoar. Deus faz aquilo que Ele bem deseja e quer. Mas vitória na Bíblia não é sobre a esfera financeira. Vitória é sobre os problemas. Quantas propagandas estão sendo feitas por igrejas para atrair pessoas que estão com problemas, para que elas obtenham a vitória. Vitória no casamento. Tem igreja de toda cor e qualidade, oferecendo vitória, todos os dias, todos os domingos. Neste mesmo instante, tem muitas igrejas oferecendo todo tipo de barganha com Deus que você possa imaginar. A vitória real, a vitória verdadeira, a vitória bíblica
é uma vitória espiritual, vitória sobre a segunda morte, vitória sobre o juízo eterno que estava sobre nós por meio de Cristo. A vitória do crente é a salvação. Se você é salvo, se você foi salvo, você já é vitorioso. Você não deveria estar em busca de mais vitórias e vitórias, ou quaisquer vitórias. Quando nós entendemos a nossa verdadeira vitória em Cristo, nós podemos passar e padecer por muitas coisas, mas jamais tiraremos da mente que somos vitoriosos unicamente por sermos salvos. Vitorioso em Apocalipse é o crente. Você é vitorioso por causa do sangue de Jesus. Você não será vitorioso, e preste bem atenção, você não será vitorioso se você tiver dinheiro e for para o inferno. Você não será vitorioso se você tiver toda a saúde que bem deseja, mas for para o inferno. Você não será vitorioso se tiver a família que tanto almeja, mas for para o inferno. Você será vitorioso, mesmo não tendo nada disso, mas tendo a Cristo como teu maior bem. Você será vitorioso simplesmente por ter a Jesus como teu Senhor e Salvador. Mesmo se você não tiver carro, saúde, não passar no concurso que tanto almeja, casa, mas se você tiver a Cristo, você já é vitorioso. Você é vitorioso com V maiúsculo, porque a vitória bíblica é uma vitória espiritual, é uma vitória sobre o pecado. Esta é a grande vitória que a Bíblia promete, é a nossa salvação eterna. É por isso que nós não devemos acabar invejando pessoas que têm bens, invejando pessoas com posições, com cargos, e que muitas das vezes possuem tudo que esse mundo pode dar, mas não possuem nada na eternidade, não possuem o Senhor Jesus, são dignas de misericórdia e pena. Alguém que não tenha Jesus Cristo vai para o lago de fogo e enxofre. E isso nós não dizemos com alegria no coração, dizemos porque a Bíblia assim o afirma. Precisamos repensar as nossas decisões, pensar naquilo que nós valorizamos. Apocalipse 21 nos revela que ser vitorioso também é ter a nossa sede saciada pela água da vida. O vitorioso, ele não é mais sedento. O vitorioso, ele é satisfeito, pleno, realizado. O que o versículo 6 nos diz? Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Como assim? Como Deus nos promete da fonte da água da vida? Como assim Deus promete matar toda a nossa sede? Esta passagem, ela não está por acaso na seção de consumação do livro de Apocalipse. Ela não está por acaso no novo céu e na nova terra. Essa passagem deseja trazer um grande conforto ao coração daqueles que padeceram, sofreram muito nesta vida por causa do nome de Jesus. Você lembra que uma grande parte da trama do livro de Apocalipse fala dos crentes da tribulação, crentes perseguidos, crentes que foram assassinados, crentes que passaram por fome, crentes que passaram por nudez. Apocalipse 21 mostra a concretização da promessa que foi feita para eles. Quando você olha, por exemplo, Apocalipse capítulo 7, você vai notar que foi feita uma promessa e a linguagem é praticamente idêntica à de Apocalipse capítulo 21. Nota comigo Apocalipse 7, versículo 17. Falando aqui dos crentes da tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes
os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará e os guiará às fontes de quê? Da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nós temos basicamente a descrição que vemos em Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 a 8. O único detalhe de Apocalipse 21 é que a passagem ela é abrangente. Ela não é apenas o cumprimento da promessa, ela não é apenas a realização da esperança dos crentes da tribulação, mas de todos os crentes, como nós vimos, por exemplo, que são as promessas feitas às igrejas da Ásia, no capítulo 2 e no capítulo 3, os vitoriosos. Não se refere apenas aos crentes da tribulação, mas todo servo de Deus que padece e sofre. Todo aquele que foi perseguido, sofreu por conta do nome de Cristo, será plenamente satisfeito, finalmente chegará no gozo do seu Senhor. É interessante notar as promessas se concretizando e notar a linguagem que Apocalipse se utiliza para dizer está feito, finalmente está realizado, nos lembrando toda a linguagem de Jesus na cruz, o está consumado. Nós temos então o futuro sendo desvendado, trazendo grandes implicações para o nosso presente, para aqueles que sofrem, para aqueles que padecem. Você lembra, por exemplo, que no quinto selo havia um clamor, era um clamor por justiça. Aqueles que tinham sido martirizados, assassinados, clamavam e perguntavam: até quando, Senhor? Quando nós chegamos nas bem-aventuranças de Jesus, nós aprendemos, nós lemos que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. E nós então seremos plena e completamente saciados neste estágio final da consumação. Eu quero que você note um detalhe que se encontra em João capítulo 4, ao lidar também com a questão da água da vida. João capítulo 4, naquele contexto da mulher no poço. João capítulo 4. Jesus pede água àquela mulher e ele inicia um diálogo muito importante, muito interessante com ela. Ele aproveita a situação para falar para ela a respeito de verdades eternas. No versículo 14 do capítulo 4, ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus pede água para aquela mulher, mas Jesus aproveita a oportunidade para falar de uma outra água. Mais uma vez, ele aproveita a realidade terrena para falar de uma realidade espiritual, algo que não poderia ser acessado sem a pessoa de Cristo. Aquela água fria do poço poderia matar a sede, mas apenas de um modo momentâneo. A sede voltaria. A sede do homem é insaciável. Ele não consegue se saciar apenas com bens e coisas naturais, com aquilo que este mundo oferece e proporciona. Já notou que você está com uma fome avassaladora? Você come, depois de algumas horas, o que acontece? A fome volta, e a fome volta, e a fome volta. A fome e a sede, eles pedem, eles exigem de nós esta reposição,
mas o homem também tem fome e sede espiritual e não consegue se satisfazer neste mundo. Jesus está falando de sede, quanto aqueles que já são crentes. A sede é uma sede por justiça, a sede é por aquilo que Deus vai concretizar, pela plenitude do seu plano para a igreja, para todos nós. Mas qual é a sede de todo homem? Qual é a sede da humanidade? A humanidade tem sede de vida, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A humanidade tem sede de satisfação, porque nós acumulamos, compramos e nunca nos satisfazemos. Tem sede de alegria. Nós investimos muito em entretenimento, prazer, lazer, mas não nos satisfazemos. Sede de amar e sede de sentir-se amado, porque é uma ilusão acreditar que o amor à nossa volta, o nosso grande amor está em um homem ou em uma mulher. Nós estamos falando aqui de uma sede que só pode ser saciada por Deus, sede de esperança, sede de sentido, sede de algo que finalmente preencha, sede de propósito de existência. Em palavras simples, a sede de todo homem é de Deus. Mas muitas das vezes o homem substitui Deus numa tentativa insana, enlouquecida de satisfação ou autossatisfação. Mas a sede de todo homem é uma sede de Deus. A sua sede é sede de Deus. Não acredite que você será feliz, pleno, realizado, bebendo das fontes que este mundo pode oferecer. Você pode ter o melhor carro que este mundo oferece, você pode ter todos os bens que conseguir acumular, saúde, mas mesmo assim você vai notar que falta em você algo, e este algo é a sede de Deus. Tem vários casos de milionários que, após adquirirem grande riqueza, cometeram um ato de suicídio. E nós nos perguntamos: como assim? Porque se eu tivesse o dinheiro dele, eu era feliz. Se eu tivesse o dinheiro dela, eu era realizado. É ilusão. Nós, muitas das vezes, vivemos e acreditamos numa ilusão. Acreditamos que um casamento pode nos satisfazer, que filhos podem nos realizar. O desejo daqueles que não podem ter filhos é justamente acreditar que se tivesse um filho seria pleno e total realizado. Totalmente. A ilusão daquele que é solteiro ou solteira é que se tiver alguém na sua vida, será pleno e totalmente realizado. Mas é uma ilusão que não nos permite enxergar a nossa verdadeira sede, a nossa verdadeira fome e sede de Deus. Tem uma passagem no Antigo Testamento, no profeta Jeremias, muito interessante. Jeremias capítulo 2, versículo 13. E Deus está falando justamente para o povo de Israel sobre água viva. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha que loucura Israel estava fazendo, trocando o manancial de água viva por pequenas poças de água. Nós muitas das vezes também tendemos a nos enganar, achando que cisternas rotas, rasas, podem nos suprir e nos satisfazer. Quantas pessoas estão trocando
um manancial de águas vivas por uma barroquinha poluída, por um tempo de sexo? Quantas pessoas estão trocando fidelidade a Deus por drogas? Quantas pessoas trocam um culto em um domingo por um momento de lazer e prazer numa roda de amigos a beber? Jesus, a fonte da água a brotar para toda a eternidade, sendo trocada por migalhas e mais migalhas de prazer. Loucura, plena loucura, é o que nós vemos. Você precisa entender que jamais conseguirá saciar sua fome e sede em coisas passageiras e terrenas. Desista, porque a sua sede é de eternidade. E como matar essa sede, pastor? Se o Senhor está me mostrando que a minha busca, o meu anseio é pela eternidade, é por Deus, como eu posso matar essa sede? João 7, falando sobre a água da vida, ele nos dá uma indicação. João capítulo 7, versículo 37. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tentar matar a sede fora de Jesus é simplesmente acumular mais e mais frustrações. A frustração vem porque o prazer acaba, a água acaba porque a cisterna é rota. É importante entender que a ausência de significado na vida, muitas das vezes, chega até nós não apenas pela dor, por estarmos cansados de sofrer, mas cansados de tanto prazer. O prazer também nos cansa. Quando temos todas as coisas, vemos que o prazer nos satisfaz. Na realidade, nada nessa vida sacia o homem, a não ser Jesus. Você precisa se chegar a Jesus. Você precisa caminhar até Ele. Você precisa beber da água que Ele oferece, entender o seu sacrifício, pedir perdão pelos seus pecados. Tudo o que alguém pode constatar fora de Jesus é que a sede permanece. Por isso nós temos pessoas pulando de galho em galho, às vezes aumentando ainda mais a busca por algo, porque não consegue se saciar e procura uma religião, e procura outra, procura uma, procura outra, não consegue se saciar, e tem uma esposa e busca outra, e busca outra, e busca outra, e não consegue se saciar. Tem um trabalho, tem um emprego, não consegue satisfazer, busca outro, e nunca consegue se aquietar, porque a busca é por Deus. Quem nos torna completamente satisfeitos é Deus. Apocalipse está nos revelando que a nossa satisfação eterna é em Cristo Jesus, é a Ele que devemos ir, é dele que devemos beber. Um outro conceito que ainda encontramos em Apocalipse 21, versículo 7, e este conceito talvez seja o mais importante desta sessão. Apocalipse capítulo 21, versículo 7, é dito: e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Está falando dos vitoriosos, está falando daqueles que terão sua sede completamente saciada. E o texto nos diz: eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Como assim? Nós não já somos filhos de Deus? Como assim nos tornaremos filhos? Seremos filhos? Nós somos filhos de Deus
Já e ainda não. Nós fomos saciados pela água da vida, já e ainda não. Nota como Romanos vai nos mostrar esta ideia de que você já é filho de Deus, mas você ainda vai ser adotado no futuro. Romanos capítulo 8. Nota o conceito de filiação presente, mas ainda por acontecer. Romanos 8, a partir do versículo 14. Olha a realidade presente. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós já somos filhos de Deus. Pastor, todos são filhos de Deus? Todos os homens são filhos de Deus? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, deixa bem claro que o Filho de Deus é aquele que crê em Jesus, é aquele que entregou sua vida a Jesus. Este é Filho de Deus. Veja João 1,12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filho de Deus é aquele que crê no nome de Jesus, é aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, é aquele que reconheceu seus pecados e colocou esses pecados diante de Deus, depositou esses pecados na cruz de Cristo. Na realidade, no livro de Efésios capítulo 2, é dito que nós éramos filhos da ira, e não filhos de Deus, mas filhos da desobediência, filhos da ira. E a ideia de ser filhos da ira é alguém que está caminhando para o juízo de Deus. Nós estávamos nessa posição, mas Deus se revelou a nós e hoje somos filhos de Deus. Somos, mas ainda não somos. Como assim, pastor? Volte para Romanos 8, versículo 23. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas todos nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aguardando a adoção de filhos. Em outras palavras, já somos filhos, filhos por adoção, mas aguardamos também a adoção de filhos. O que isso significa? Que nós ainda não sabemos o que significa de fato ter Deus como nosso paizinho, ter Deus como nosso pai. Nós temos agora, experimentamos agora uma espécie de prelúdio, um antegozo daquilo que nós experimentaremos no final. Nós temos apenas uma leve e rota ideia do relacionamento filial e paternal com Deus. Sim, Deus é nosso Pai no presente, como já vimos. Nós podemos chamá-lo de Abba, paizinho, uma linguagem relacional, afetiva. Isso é maravilhoso, saber que temos um Pai. E como é bom poder chamar Deus de Pai, hoje, no presente. O que isso nos evoca? Evoca a dependência,
evoca segurança, evoca intimidade, tudo isso nós temos hoje no presente, mas em nenhum momento perca de vista que o nosso relacionamento pleno com Deus e com o Pai ainda está para se revelar. Se você já experimentou deste relacionamento que é confortador, deste relacionamento amoroso com Deus hoje, se já é muito bom chamar Deus de Pai, você ainda não viu nada. Novo céu e nova terra é descrito como um momento de filiação com Deus, de relacionamento íntimo. Serei o seu Deus e vós sereis os meus filhos. É isto o que nos aguarda, uma intimidade com Deus que nós ainda nem conseguimos imaginar e entender. Caminhando então para o encerramento, nós temos um contraste no versículo 7 e no versículo 8. Após notarmos que o povo de Deus, aqueles que se arrependeram, são vitoriosos, são satisfeitos, saciados, não possuem mais sede, são aqueles que são chamados de filhos de Deus. Quantas características grandiosas, importantes, confortadoras. Nós chegamos então no versículo 8, e o versículo 8 ele vai fazer um contraste entre aqueles que não têm pecado com aqueles que são pecadores, certo? Errado. Todos são pecadores, nós também somos pecadores. O contraste é entre aqueles pecadores que são vitoriosos por causa do sangue de Jesus e aqueles que continuam em rebeldia com Deus. Esta é a diferença. Então nenhum crente se orgulha diante da posição de um pecador, porque nós somos tão pecadores como qualquer um outro. E se nós temos o privilégio de ser chamados de filhos, de ser chamados de vitoriosos, de ter a nossa sede satisfeita, é por causa da graça de Jesus na nossa vida. E o que acontece? Existem pessoas que continuam em rebelião contra Deus, continuam rebeldes contra o Senhor, e é deste grupo que o versículo 8 vai falar. O versículo 8 nos diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu não vou analisar com vocês pecado por pecado que acabou de ser alistado. Eu quero apenas fazer um panorama rápido e encerrar aqui a mensagem. Eu quero que você perceba o seguinte: todos esses pecados que foram citados aqui são pecados que já foram mencionados no livro de Apocalipse. Então, nós temos aqui uma espécie de sumário, resumo do pecado e da iniquidade no livro de Apocalipse. Só para que você possa ter uma noção, o texto fala sobre os covardes. Apocalipse capítulo 2, versículo 13 a 18, vai lidar com um contraste entre corajosos e covardes. O texto fala sobre os incrédulos. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, vai falar daqueles que não creram, daqueles que se mantiveram rebeldes contra o Evangelho. Os abomináveis são citados em Apocalipse capítulo 17, versículo 4 e 5. Os assassinos são citados muitas vezes no livro. Apocalipse capítulo 6 e 9 é um exemplo. Os impuros, capítulo 9, versículo 21. Os feiticeiros, também no capítulo 9, versículo 21. Os idólatras, capítulo 9, versículo 20. E os mentirosos, capítulo 2, versículo 2. Então nós temos agora uma espécie de resumo de tudo aquilo que os ímpios evidenciaram em todo o livro de Apocalipse. É esta a ideia que nós temos aqui. Temos uma espécie de fechamento dos pecadores. O que esse texto nos ensina é que, diferente do que muitos pensam e acreditam, nem todos vão para o novo céu e para a nova terra. Se você acredita que todos, no final,
vão estar com Deus e vão para o céu. Você está acreditando numa mentira. Porque no versículo 8 do capítulo 21 é dito que a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Uma coisa que nos deve chamar a atenção é que o primeiro e o segundo pecado que são mencionados aqui, covardes e incrédulos. Covardes e incrédulos. Aqui nós temos um contraste com Apocalipse 12:11, onde nós temos aqueles que amam a Jesus, dispostos a entregar a própria vida por Jesus, corajosos, ousados em Cristo Jesus. O contraste é com aqueles que são covardes, que se amedrontam diante de uma decisão que precisam tomar. Quem são estes? São os que não têm coragem de admitir que necessitam da salvação de Jesus Cristo. É incrível, meus amados irmãos, como muitos têm coragem de pecar abertamente. É incrível como muitos não têm vergonha de viver com uma garrafa de cachaça, cerveja, uísque na mão, se arrogando da sua força na bebida. Não tem vergonha de carregar entre os dedos uma droga, um cigarro, que vai pouco a pouco acabando e destruindo sua vida. Não tem vergonha de trair o marido, não tem vergonha de trair a esposa, não tem vergonha de gastar todo o dinheiro em vícios, em jogatina, não tem vergonha de declararem na roda dos amigos suas orgias que fizeram com prostitutas, não tem vergonha de passar o tempo com amigos, colegas, enquanto filhos e família estão sendo desprezados em casa. Mas falta coragem para se arrepender e mudar de vida. Não são ousados para entregar e largar tudo pelo Senhor Jesus. Temem o que as pessoas vão achar. Se eu entregar minha vida a Jesus, o que é que minha mãe vai achar? O que meu pai vai achar? O que minha família vai achar, pastor? Eu sou de uma família tradicional. Se você não coloca Deus à frente da sua família, você não é digno de ser discípulo de Jesus. Jesus nos dá coragem para tomar uma decisão, porque o novo céu e a nova terra não é lugar de covardes, não é lugar de medrosos. São aqueles que Deus capacitou para estar junto com Ele, batalhando à frente da obra. Por que você não entregou sua vida a Cristo até hoje? Será que você resiste por covardia, por medo de algo? Não, pastor, é por incredulidade. A incredulidade é a segunda característica da lista. A palavra de Deus é pregada, é exposta, nós temos uma advertência: novo céu e nova terra, ou lago de fogo e enxofre. Eu não acredito. Em não acreditar, você já está no lago de fogo e enxofre. Porque o lago de fogo e enxofre é para os incrédulos, é para aqueles que não acreditam na palavra, que rejeitam a palavra, que rejeitam a Cristo, que escutam pregação após pregação, mensagem após mensagem e não se entregam, continuam sem acreditar, mesmo diante da presença amorosa de Deus, mesmo Deus em toda a sua vida sendo alfa e ômega, trabalhando com providência, milagres acontecendo ao seu redor, e a incredulidade permanece. E diante desta incredulidade, o resultado é o estado eterno de lago de fogo e enxofre. Eu quero orar por você essa noite, que tem tido medo de tomar uma decisão, tem tido receio de tomar uma decisão a favor de Cristo. Eu quero orar por você essa noite, que continua em incredulidade,
que não acredita, que continua rejeitando, lutando com Deus, eu quero orar para que você deixe essa posição hoje mesmo, abandone essa posição perigosa e faça parte do que a Bíblia descreve como o grupo dos vitoriosos, satisfeitos, do grupo dos filhos de Deus. Quero orar por sua vida neste momento. Baixe sua cabeça. Vamos encerrar essa mensagem orando por cada coração. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por entender que em Cristo somos vitoriosos, por entender que em Cristo somos satisfeitos, por entender que em Cristo somos filhos de Deus. Obrigado, a Deus, por nos revelar que aquilo que nos aguarda é muito maior e melhor do que aquilo que já experimentamos. Tem sido muito bom andar ao teu lado, ó Pai. Em muitas angústias e lutas que passamos, nós, em oração, contamos com a tua presença, contamos com o teu colo, contamos com a segurança de um Pai maravilhoso, um Pai que conforta, um Pai que é consolador. Mas nós não entendemos ainda o que é ampla e íntima intimidade contigo. É isso que nos aguarda. Já passamos por alguns momentos que não queríamos sair mais da tua presença, momentos de coração aquecido, momentos de pico, onde estávamos muito bem espiritualmente, mas o tempo foi passando e a nossa vida espiritual foi se tornando como uma gangorra, subindo, descendo, às vezes entendendo que estamos plenamente na tua presença e às vezes até questionando a tua presença, mas um dia estaremos contigo plenamente confortados, equilibrados espiritualmente, sem pecado, experimentando aquilo que nós até agora só começamos a experimentar. Que o Senhor enche o nosso coração de desejo pelos céus essa noite, de desejo pela tua presença, de desejo por essa adoção final, de desejo, ó Deus, por essa satisfação que só encontraremos na consumação. Quero pedir também, Senhor, aqueles que estão aqui e ainda continuam lutando, relutando contra o Senhor, aqueles que estão enganados, aqueles, ó Deus, que professaram a fé no Senhor, mas continuam com uma vida sem novidade, e aqueles que continuam em rebeldia contra Ti. Sabemos que é o Teu Espírito que transforma, que adverte. Usa essas palavras, Paizinho, para transformar, para advertir, para mostrar o perigo que cada alma corre. Salva almas, salva vidas através da Tua graça. Transforma vidas, transforma pecadores em vencedores. Enquanto a igreja está orando, eu quero falar com você que está aqui. Se você está aqui conosco, Deus falou ao seu coração durante toda essa mensagem, você sabe que continua em rebeldia e rebelião com Deus, mas Deus está te chamando para ser filho vencedor. Se Deus está te chamando para saciar o teu coração finalmente, e você quer tomar essa decisão essa noite, levante a tua mão para que eu possa orar por você. Se Deus falou com você, se é a tua vida que está sendo advertida essa noite, tome essa decisão. Alguém essa noite que quer tomar essa decisão, levante uma de suas mãos. Deus amado, a tua palavra está sendo pregada, pedimos que frutifique de acordo com a tua vontade e o teu querer. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.